Olá, então vamos para a nossa aula 9. É, Finalmente, então, a gente vai chegar no momento que houve o contato dos europeus com os indianos, né? E para contar essa história, a gente vai ter que falar sobre uma região muito especial, uma cidade muito especial, que é a cidade de Goa, que vai ser o capital do estado da Índia. A gente já vai explicar para vocês algumas coisas em relação a esses conceitos todos. De qualquer forma, é, até aqui a gente fez um levantamento das características políticas, econômicas e sociais da Índia, né? E agora a gente vai falar desse momento, do momento do encontro, do momento das trocas, nem sempre pacíficas, mas também inevitáveis, né? Então, é nessa questão que a gente vai se concentrar. Lembrando sempre que a gente tenta, o máximo que a gente pode, manter um olhar atento para que não se reproduza uma lógica orientalista, uma lógica eurocêntrica. Mas é inevitável dizer que o grande responsável pelo contato direto, né, entre a Europa e a Índia foram os portugueses, né? É, não dá para negar essa questão, né? Tem que tomar cuidado, é claro, para não considerar isso um elemento de superioridade. Por exemplo, os chineses, eles tinham já num período anterior, e depois a gente vai falar mais disso quando a gente for falar da China, feito uma expansão também marítima e com certeza chegaram até a costa oriental da África. E há quem atualmente, uns 5 anos para cá, há um argumento defendido por historiadores chineses que uma embarcação chinesa teria chegado à América, né? Quando a gente for falar da China, a gente vai falar mais dessas coisas, mas é só para contrabalançar essa ideia de que há uma superioridade europeia ao chegar na Índia no finalzinho do século XV e início do século XVI. Agora, é bem verdade que meu professor, quando eu fiz o doutorado, eu tive uma bolsa sanduíche e estudei, fiquei 4 meses em Portugal fazendo a pesquisa, mas a gente tem um supervisor quando a gente vai para essas tarefas, né? E lá o meu supervisor era o professor Antônio Dias Farinha, professor especialista na expansão portuguesa, um professor português, né? E ele dizia uma coisa nas aulas, ele me convidou para assistir às aulas do mestrado de História da Expansão, apesar de eu estar fazendo doutorado, mas como não havia curso de doutorado, havia o curso de mestrado, então eu fui assistir essas aulas ao seu convite. E ele e assistia também às aulas dele, era um dia inteiro de aula, começava a aula terça-feira às 9 da manhã, e a gente tinha aula até às 6 horas da tarde, uma atrás da outra. Era aula de expansão, aula de teoria, aula de inquisição. Eu assisti vários cursos ao longo de 4 meses nessa experiência. E nas aulas do professor Dias Farinha, ele costumava dizer uma coisa que é verdade, né? Não adianta apenas descobrir. Você tem que descobrir e saber ir e voltar. E mais do que isso, você tem que assinalar a sua presença, né? É, Então, esse tipo de reflexão que muitas pessoas fazem, antes de descobrir o Brasil, os portugueses descobriram o Brasil, já tinham espanhóis que teriam chegado à foz do Rio Amazonas e coisas do gênero, mas não registraram, né? Então, sem o registro, não tem a comprovação. E quando eu era mais jovem, e vocês não devem lembrar disso, porque vocês todos são muito jovens,
tinha uma propaganda de uma famosa empresa de máquinas e filmes fotográficos, a Kodak. E a Kodak tinha uma propaganda muito divertida, que era o sujeito tirando a foto de momentos muito embaraçosos, né? E, o mote da campanha era: fotografou? Se não fotografou, dançou, né? Ou seja, era a maneira de vender a ideia de que você tinha que estar sempre a postos para tirar uma fotografia e comprovar o fato que você estava narrando, né? E é mais ou menos isso. Não adianta terem feito viagens e não terem feito os registros. Ou não adianta a gente ter os registros, mas numa fonte que a gente não tem acesso, né? Então, essa foi uma descoberta razoavelmente recente da historiografia chinesa e tem que ser mais explorada e mais trabalhada. De qualquer forma, serve para a gente pensar isso, para a gente relativizar, né, essa ideia que muitas vezes está associada à expansão marítima, de que havia uma vocação, uma superioridade europeia para essa tarefa, né? Não. E aí vocês podem perguntar, mas se a China chegou até o Brasil, por que ela não manteve a rota comercial com essa região, etc. Porque não interessou a China. A gente vai ver, na época que a gente falar sobre a China, que houve uma mudança de dinastia e a nova dinastia optou por um isolamento econômico e político. Então, desativou essa atividade que era bastante promissora, digamos assim, né? Mas não era do interesse dessa nova dinastia. Então, simples, foi resolvida a questão dessa forma, né? Então vamos dar uma olhada para ver como é que esses primeiros contatos entre europeus e indianos, né, entre portugueses e indianos, aconteceram lá no Oriente, né, lá na Índia especificamente. Bem, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente tem a percepção do que é o Estado da Índia, né, que é um conceito maroto. Primeiro, não é um conceito que nasce muito próximo dos acontecimentos, é uma construção mais posterior. Lá para o fim do século XVI, início do século XVII, é que você tem essa ideia de Estado da Índia. Outro conceito que se usa para falar desse domínio português no Oriente é o Império Português, né? Império Português na Ásia ou no Oriente. E o Sanjay Subrahmanyam, que é um historiador indiano que eu já comentei com vocês, ele inclusive inverte essa lógica dizendo que é o Império Asiático Português. Quando ele faz isso, ele faz um trocadilho dando a entender que é a parte do Império Português referente à Ásia. Pode parecer bobo essa mudança de eixo, mas ela denuncia essa preocupação que o Sanjay Subrahmanyam tem de mostrar o outro lado da questão, né? De fazer a gente pensar que a Índia e a Ásia como um todo não era uma página em branco, como a gente viu até agora, inclusive, né? Durante o nosso curso, a gente está vendo toda a história, ou não toda, vamos ser mais humildes e modestos, mas a gente está vendo uma parte da história da Índia, no caso, né? E a gente vê que, de fato, é extremamente dinâmica, extremamente importante e independente, apesar de algumas conexões com a história ocidental, né? Então, o que era o Estado da Índia, ou o Império Português no Oriente, ou o Império Asiático Português? Vocês podem escolher qualquer um dos termos para usar, mas sempre tendo na cabeça que é
é essa ideia que você tem que discutir sempre o conceito que você está aplicando, né? Bem, primeira coisa é que, na perspectiva portuguesa, o Império do Oriente, ou Estado da Índia, né, era um domínio territorial extensíssimo que iria da costa oriental da África, e eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a costa oriental da África. Aqui só está aparecendo a Etiópia e essa região, mas também mais ao sul, Moçambique, que não aparece aqui no mapa, mas depois a gente vai ver outros mapas e eu vou mostrar para vocês, né? Então, essa região da costa oriental da Ásia, não, desculpe, da África, vários pontos de domínio que os portugueses tiveram no século XVI, como por exemplo a cidade de Mascate, Ormuz, tá? São cidades importantíssimas nas rotas comerciais que a gente já falou para vocês, né? Que existiam no Mar Arábico, né? E a Índia, né? A Indonésia, né? a Cochichina, a China e até mesmo o Japão, que não aparece aqui no mapa, depois vocês vão mostrar outros mapas que vocês vão ver, né? A Malásia e assim por diante. É claro que isso não é verdade, né? Claro que isso é um exagero, não havia, como a gente já viu, né? Um domínio completo de toda essa região por parte dos portugueses. Na verdade, o que os portugueses têm são vários pontos de domínio, tá? Às vezes muito superficiais, às vezes é só uma feitoria, não é um domínio, uma cidade inteira. Às vezes é uma fortaleza, né? E a partir dessa fortaleza ou dessa feitoria é que se fazia uma série de tratos comerciais, né? Então, na verdade, o que de fato os portugueses dominavam, ou pelo menos dominaram, pelo menos de 1510 até 1570, mais ou menos, ou seja, boa parte do século XVI, o que os portugueses dominaram foi, na verdade, foram as rotas comerciais que existiam aqui no Mar Arábico e aqui no Golfo de Bengala, na Baía de Bengala, né? Nessas duas regiões e arredores é que os portugueses estabeleceram um domínio esse baseado nessas fortes, nessas fortalezas, nessas feitorias e em algumas cidades que eles foram dominando, foram conquistando ao longo do tempo, como é o caso da cidade de Goa, que a gente vai depois falar com mais atenção, tá? Então, o Boxer, o historiador inglês, que vocês já devem ter lido coisas dele nas aulas de Brasil, por exemplo, ele tem um livro que chama O Império Português do Oriente, né? E ele diz justamente isso, que, na verdade, o que os portugueses dominavam eram pontos das rotas comerciais. Então ele chama isso de talassocracia, ou seja, domínio dos mares. Seria o que os portugueses tinham. O Luiz Felipe Tomás, que é um historiador português especialista em história da expansão portuguesa, ele concorda com o Boxer e afina um pouco essa afirmação do Boxer e diz que, na verdade, o que os portugueses dominam é uma rede comercial, né? Muito no litoral, muito nas costas, né? Desse desenho da Ásia. E que era isso, então, que dava força aos portugueses. Mas mesmo isso, a partir de 1570, vai começar a haver uma diminuição. Por quê? Os portugueses vão perder várias posições, como Mascate, Ormuz, aqui na costa da Índia, vão perder o Ceilão. Vão perder para quem? Ora para os reinos locais, ou, por exemplo, no caso do Ceilão, eles vão perder também para um reino local, o reino de Cândia, mas também para os holandeses, porque os holandeses vão começar a entrar. Lembram que os holandeses estavam em disputa com os portugueses e os espanhóis depois da União Ibérica
é, na África, na América portuguesa, né? E aqui também no Oriente eles vão se enfrentar. E os holandeses vão causar problemas para os portugueses, dominando alguns postos comerciais importantes aqui, inclusive nessa região de Sumatra. Eles vão controlar uma série de posições. Então, a partir do final do século XVI, a gente vai ver que Portugal vai perdendo um pouco da sua autoridade. Mesmo assim, eles vão continuar dominando várias regiões, várias cidades, né, várias fortalezas e assim por diante. E no caso de Goa, eles vão ter o domínio de Goa até 1961, ou seja, até o século XX. E no caso de Macau, que é na China, eles vão ter o domínio de Macau até o final do século XX. 1999, se minha memória não falha, eles passam finalmente a administração de Macau para as autoridades chinesas. Né? Então, em algumas regiões, a presença portuguesa foi muito longeva, demorou muito tempo para eles saírem. Né? Mas, de uma maneira geral, a presença portuguesa não foi tão prolongada em outras regiões desse grande império aí, desse grande tal Estado da Índia. Tá? Então, esse apresenta a vocês, portanto, o Estado da Índia. E aqui notem, ó, a gente está mostrando o Império Mogol, o Gujarat, o Bijapur, o Reino de Vijayanagar, só para a gente continuar, o Reino de Sião, né? Só para a gente lembrar que existiam também outras organizações políticas nessa região que combatiam e enfrentavam os portugueses. Agora, os portugueses tinham uma vantagem nessa história, por quê? Porque no Oriente, pelo menos no início do século XVI, causou muito trauma, né? A maneira que os portugueses comercializavam. Né? Eles usavam canhão, o canhão de suas naus, de suas potentes caravelas cheias de canhões, empunham muitas vezes as cidades das costas, né, da Índia, da Malásia, da Cochinchina, e com esse poder militar, né, que não era hábito dos comerciantes locais, dos comerciantes orientais, eles não usavam a violência militar associada ao comércio. Né? Então, num primeiro momento, essa combinação das naus portuguesas, verdadeiras fortalezas ambulantes, né, marítimas, isso deu uma vantagem enorme aos portugueses de dominar essas rotas comerciais que a gente está falando. Mas depois, com o tempo, os próprios reinos vão equilibrar esse poder. O Sanjay Subramanian, diga-se de passagem, ele não concorda muito com essa teoria, não. Ele acha que isso não era uma coisa que fazia tanta diferença. De qualquer forma, tradicionalmente, a gente demonstra isso, especialmente dizendo que num primeiro momento, um choque. Depois, é claro, as coisas vão se equilibrando, porque os próprios reinos locais vão desenvolver também técnicas de uso de armas de fogo associada a embarcações e assim por diante. Eles aprendem, né? Aprendem e desenvolvem outras habilidades, tá? Mas isso é só para dar uma ideia geral do Estado da Índia. Então, por isso que a gente vai falar primeiro da Índia, depois da China, depois do Japão. Se bem que a ordem não é bem essa, Japão e depois da China, mas depois a gente vê isso. Porque a gente está falando de partes fundamentais desse império asiático português. Né? Aqui a gente tem um mapa de 1571, que é justamente a época que eu estou falando para vocês que as coisas começam a ficar um pouco difíceis para os portugueses, mas aqui a costa da Índia e aqui a Malásia, a Cochinchina e a própria China. Aqui a gente consegue ver o Japão nesse mapa. Né? Temos outros mapas
mapas para mostrar. Esse aqui é um mapa do século XVII, ou seja, o conhecimento geográfico já está mais consolidado, como se pode ver. Aqui a gente vê a costa da África, a Península Arábica, a Península Indostânica, né? A Malásia está um pouco manchada aqui, mas dá para ver, com China e a China e o Japão, né? Depois vai aparecer a Coreia aqui. Depois eu conto para vocês uma história engraçada sobre Coreia. Outro mapa, esse é mais novo, né? Eu não tenho a data aqui, que eu devia ter anotado, mas ele provavelmente é do final do século XVII, já do século XVIII, e que aparece mais a Índia. Não é tão velho não, porque não tem, já tem o Japão, mas não aparece a Coreia. Então, deve ser século XVII também, tá? Eu depois procuro a data e digo para vocês. Foi vacilo meu não ter colocado a data aqui. Esse sim, é bem mais recente, né? Bem mais próximo da gente, mas para o século XVIII já está mais completo a informação, inclusive com a Coreia aqui, essa penínsulazinha aqui aparecendo, né? Voltando à Índia, né? A gente tem Goa. Goa, que fica aqui, como vocês estão vendo pela setinha, né? É uma cidade que fazia parte desse reino de Bijapur, né? Que era muçulmano, como eu já falei para vocês. Os portugueses vão, em 1510, através de uma figura muito importante, o Afonso de Albuquerque, conquistar uma série de posições, e a posição mais importante, dentro da lógica do Afonso de Albuquerque, era justamente Goa. Ele percebeu que Goa tinha uma posição fundamental dentro dessas rotas comerciais marítimas que ligavam a Índia à Península Arábica, ou seja, o Mar Arábico. E então, por isso, o Afonso de Albuquerque, que era uma espécie de vice-rei, né, de Dom Manuel, ele conquista a cidade, utiliza para conquistar essa cidade um discurso muito esperto de nós temos um inimigo comum, que são os muçulmanos, e que tal a gente reunir forças e lutar contra eles? E aí as populações hindus da região se aliam aos portugueses, expulsam os muçulmanos, e os portugueses, então, estabelecem a conquista da região. Então, o Afonso de Albuquerque, ele vai, num período pequeno de tempo, mas significativo, ele vai desenvolver uma política de tolerância, né? Ele vai aproximar os soldados solteiros do exército português para se casarem com mulheres indianas, hindus, né? A ideia do Afonso de Albuquerque era formar uma espécie de segunda geração de mestiços, né? Que se aproximassem dos interesses de Portugal, do rei de Portugal, né? Depois a gente vai ver que essa política, se por um lado tinha essa intenção interessante, ela vai resultar em alguns problemas, né? Mas num primeiro momento houve essa aproximação, né? Depois as coisas não vão dar muito certo, né? Depois eu explico melhor por quê. De qualquer forma, essa conquista é fundamental para consolidar essa lógica e esse equilíbrio do domínio português durante quase mais de 50 anos, né? Então, de fato, foi importantíssima essa estratégia do Afonso de Albuquerque, que tinha um sobrenome, que tinha um apelido de O Terrível, né? Porque ele barbarizou o pessoal lá nessa região da Índia. Ficou com uma fome tanto, né? Aqui, mais uma vez, Goa, para a gente entender como é que fica no mapa
no mapa geral da Índia, né, essa costa oriental, desculpe, ocidental da Índia, para vocês entenderem a posição. Aqui um outro mapa de 1630, mostrando a Índia, mostrando Goa, mostrando outras fortalezas e posições portuguesas ao longo de toda a costa, né? Vocês vão falar, e a costa oriental? A costa oriental, os portugueses não tinham muitas posições lá, não, né? Com exceção de São Tomé de Meljapur e uma outra fortaleza e feitoria. Aqui nessa costa foi mais difícil a penetração dos portugueses. Mas veja, mesmo Goa era um domínio muito pequeno, como a gente vai ver nesse mapa aqui. A gente tem o domínio de Goa, na verdade, do século XVI e século XVII, ele é praticamente essa ilha, né? Essa ilhazinha aqui, a gente vai ver depois com mais detalhes, e alguma região que eles chamavam de terra firme em torno dessa ilha. Bardez, Tisvade e Salsete. Então isso aqui era o que os portugueses dominavam que a gente chama de Goa, né? E a ilha de Goa é essa coisinha aqui, tá? Para vocês terem uma ideia, da ponta, né, da ilha, aqui, essa coisinha, até o limite máximo, né, do reino de Bijapur, eram 22 quilômetros. Então, o domínio português, tanto em profundidade quanto mesmo em latitude, né? Eu acho que é. Agora eu me confundi com essas coisas de geografia. Mas nessa parte vertical do mapa também não eram muitos quilômetros. Então era um domínio muito restrito, né? Somente no século XVIII, com as novas conquistas, é que os portugueses vão conseguir anexar outras regiões muito mais largas e que vão se chamar toda essa região de Goa, tá? E hoje Goa é um estado, é o menor estado da Federação Indiana. É um estadozinho pequenininho que tem entre as várias federações. E só foi anexada à Índia em 1961, como a gente já falou, com a independência em relação a Portugal, né? Então, o domínio português é muito restrito, fisicamente falando, geograficamente falando, né? Especialmente no século XVI e no século XVII. Mas, como eu já disse, a vocação era para o mar, né? Nunca os portugueses conseguiram aprofundar territorialmente esse domínio, a não ser no século XVIII, um pouco mais aqui, como vocês podem ver, né? E se a gente comparar com a história do Brasil, é uma outra coisa, né? A capacidade de aprofundamento territorial dos portugueses na América Portuguesa é infinitamente maior. Só para vocês entenderem a escala do que eu estou querendo falar, tá? Aqui a gente vê com mais detalhe aquela ilhazinha que eu mostrei para vocês, né? Aqui a gente vê mais bem definida, mais bem contornada. E aqui algumas regiões, Salsete, Bardez, Divar, Chorão, Juá, são as regiões em volta, que eles chamavam de terra firme, nem todas eram, também tinham algumas outras ilhas. E aqui já é o reino de Bijapur. Então vocês podem imaginar como era complicado estabelecer o isolamento desses territórios das influências de um reino muçulmano, né? Que depois vai mudar, como a gente viu, a gente tem várias organizações políticas que vão ficar vizinhas a Goa, mas sempre vai ser uma questão muito tensa, né? Essa convivência e essa possibilidade de você estar do lado da fronteira e ir para o outro, né? Era muito complicado você conter essa circulação.
inclusive porque economicamente era interessante que houvesse circulação, né? Só que de ponto de vista religioso, do ponto de vista político-social, nem sempre isso era tão interessante. Então vocês podem imaginar quantas tensões podiam surgir desse tipo de proximidade, né? E a gente vai falar de algumas aqui, só para vocês terem uma ideia. Aqui, só para vocês verem, essa região de Salsete, ela está destacada porque é uma região muito importante no meu estudo, pois é nela que os jesuítas vão se fixar, vão receber uma ordem do vice-rei de ser a região que eles vão, a partir de 1560, se a memória não falha, eles vão receber o direito de missionação exclusiva dessa região. Outras regiões, como Chorão, Bardês, foram distribuídas para outras ordens religiosas, para os franciscanos, para os agostinianos e outras ordens que receberam outras posições. Mas no meu caso, eu me interesso mais pelo estudo dos jesuítas, que trabalharam intensamente essa região aqui de Salsete, essa região mais ao sul de Goa, terra firme, e onde eles desenvolveram missões, colégios e uma série de atividades muito intensas, né? E com apoio das autoridades portuguesas do vice-reino da Índia, né? Do vice-rei da Índia, desculpa. Aqui é um mapa de época do século XVI. Vocês veem a posição tá invertida, né? Tá com outra perspectiva, mas de qualquer forma a gente continua vendo a ilha de Goa, né? Salsete, que agora está invertida a visão, por isso que parece que norte, mas na verdade é sul. Que eles chamam de terra firme, essa região, Chorão, Bardês, as outras ilhazinhas que tem em volta, né? O que acontece aqui? Você tem o estuário de vários rios, e dois principais, esses dois principais aqui, chegando ao mar, né? Ao mar Arábico. Então, por isso que tem esse aspecto, né? de foz mesmo, de rio, mistura de rio com mar. É uma região muito interessante. Aqui um outro mapa, esse mapa do século XVI. Esse mapa ele está no livro do Linschoten, que eu já falei para vocês na aula passada, se não me engano, e volto a falar dele hoje. Vou voltar ainda a mostrar mais coisas do livro dele. E aqui é um mapa que mostra justamente a região do porto, né? Tem várias embarcações para vocês verem a atividade comercial intensa, a parte central da cidade, né? E mostra justamente como é muito limitada a presença portuguesa nessa região, né? Mesmo na própria ilha, ela tem uma certa limitação, tá? Aqui vocês têm aqui uma legenda que vocês, se tiverem paciência, podem ir lá procurar cada uma coisinha, que está tudo numeradinho aqui, e dá para ver as partes da cidade, né? A cidade de Goa tem uma curiosidade que é importante mencionar, é que ela, no século 17, 18, ela começou a ficar uma cidade malsã. Por quê? Porque os portugueses construíram fossas que estavam perto dos poços de água, né? Então as águas de beber foram contaminadas pelas fossas. E aí as pessoas ficavam doentes, morriam, né? Com muita frequência e intensidade. Então o jeito foi praticamente desmontar a cidade e transferir a cidade para Panjim, na região de Salsete, que eu devia ter mostrado no outro mapa. Deixei passar, mas acho que aqui não dá para voltar. Depois a gente, na aula de quarta-feira, a gente mostra para vocês. E atualmente, portanto, aqui a cidade é conhecida como Velha Goa. É uma cidade que foi toda desmontada. Então, quando você vai visitar, você só encontra os grandes templos, as grandes construções. Aquela coisa das cidades, não, das casinhas, você não encontra mais. E a cidade foi transferida para Panjim, que atualmente é conhecida como Nova Goa, mas todo mundo fala Panjim,
mesmo, né? Porque é o nome mesmo da cidade. É muito perto, é próximo, eles fizeram um caminho que não é propriamente uma ponte, eles aterraram um braço, né? E aí a gente chega de carro em Velha Goa para visitar os grandes templos. Depois a gente mostra para vocês, tá? Bem, então vamos entrar naquelas cenas que o Linschoten registrou no seu livro e que mostram o olhar é, espantado, né, do europeu em relação aos indianos. Lembrar que o Linschoten é um cara, a gente pode chamar de um holandês, mas é aquela região do Sacro Império Romano Germânico, Países Baixos, é uma região difícil de definir, né? E o Linschoten, ele tem esse livro e ele faz uma série de descrições sobre os hábitos cotidianos dos hindus. Ele sai de Goa, ele ultrapassa o limite de Goa e vê algumas coisas e registra, né? Mas aqui nessa tábua, nessa aquarela, ou nessa gravura, a gente pode ver algumas coisas bem consolidadas, né, no imaginário sobre a Índia, né? A coisa do coqueiro, e de fato o coco era um alimento muito importante na, na base da alimentação de Goa, né? Aqui a gente tem outras palmeiras e tudo mais. O animal que sempre aparece nesses desenhos sobre Índia, a vaca, né? Por causa dessa onipresença que a vaca tem, né, nas cidades indianas, e é verdade. Eu fui à Índia e pude pegar um engarrafamento em Nova Delhi, porque tinha duas vacas enormes que eu nunca tinha visto, vacas tão grandes em toda a minha vida, na frente da linha de carros, e todo mundo, a vaca andava devagar, todo mundo andava devagar atrás da vaca, até a vaca resolver ir para o outro lado, aí liberou e todo mundo passou, né? Então essa imagem da vaca, né, é muito poderosa. Inclusive a moça que foi minha guia lá em Goa, ela era muito engraçada, e um dia a gente chegou na estrada e estava indo para Goa Velha, né? E estava lá uns cachorros deitados no meio da estrada, assim. E aí ela chegou com o carro e falou: esses cachorros com complexo de vaca, porque eles não saíram da frente do carro, ficaram lá, continuaram parados. E aí ela foi lá e espantou os bichos para poder passar. Mas achei engraçado ela chamar os cachorros com complexo de vaca. É, e uma coisa muito marcante nos registros é a questão das abluções, ou seja, esse hábito que os hindus tinham de se lavar, né? Durante o dia, ao longo do dia, em vários momentos, os hindus se lavavam, se banhavam, se limpavam, né? Isso fazia parte, como a gente já viu, inclusive nas aulas passadas, da ritualística hindu, né? E isso causava muita impressão, muita má impressão. As autoridades portuguesas achavam isso muito estranho, né? E tentavam coibir, inclusive, esse hábito, né? Que era considerado exagerado, né? Então isso aqui vê um homem pegando água no poço e as pessoas saindo com água. Aqui uma cena de uma espécie de cozinha, né? Então é uma cena bastante curiosa e está escrito na língua em latim, não dá para a gente traduzir exatamente, tá? Aqui tem uma questão que é fundamental, que aparecem algumas castas já, né, definidas pelo Linschoten, e aqui tem um aspecto que eu gostaria de ressaltar, que é o da linha bramânica,
né? Os brahmanes usavam essa linha tiracolo, além claro, daquele marca de sândalo na testa e outras características, né? E isso aqui é uma das questões que foram discutidas nos tais ritos malabares que a gente falou na quarta-feira, se não me engano. Alguns alunos perguntaram, e a gente falou da querela dos ritos malabares, né? O cara, para poder usar essa linha, né, ele teria que passar por uma série de rituais hindus. Tá? E a discussão era essa. Alguns religiosos, alguns jesuítas, diziam que isso era só uma prática exterior, civil, uma demonstração de categoria social, mas outros religiosos, inclusive jesuítas também, houve uma disputa interna entre os jesuítas sobre esse caso, diziam que não, que, na verdade, isso era uma prática de gentilidade, era uma prática de uma religião que não era católica, que dava, porque a pessoa que recebia a linha bramânica tinha que passar pelos ritos gentílicos para poder usá-la, né? E aí essa discussão foi até o século XVIII, como eu disse para vocês, né? Não foi fácil de resolver essa questão, não, né? Finalmente, no século XVIII, o Papa vai, em 1748, o Papa vai dizer que não pode, que não é permitido um cristão usar a linha bramânica, né? Mas é uma questão que se arrastou durante muitos anos. Aqui é o mesmo quadro, só que colorizado, né, para a gente ver mais bonito. Então a gente tem aqui algumas castas e subcastas, né? Aqui é o Brahmani e uma mulher Brahmani, né? Aqui é um Baniani e aqui é um mercador. E as várias vestimentas que eles utilizam, tipo de sandália e assim por diante, como vocês podem ver. Aqui é um outro, também não colorizado, que mostram outras castas e subcastas, por exemplo, os canarins, o lascarim e a bailadeira. A bailadeira é sempre um assunto que chama atenção, porque quem era essa casta? Eram as mulheres que dançavam nos pagodes, nos templos. Uma das ritualísticas importantes da vida nos templos eram mulheres dançarinas, homens também, né? E as dançarinas eram extremamente sensuais. Essas bailadeiras eram castas, apesar de serem castas inferiores, eram muito importantes na estrutura da vida dentro do templo, né? E elas atraíam muito o interesse dos portugueses. Tem até uma história de um oficial, um almirante português, que na cidade de Coxim se apaixonou por uma bailadeira e que estacionou a frota ali e não saía de lá. Foi denunciado e tudo mais, porque tinha gamado numa bailadeira. Tem um professor eu acho que é a Unilab, que ele está atualmente, o nome dele é Jorge Lúzio, e ele faz um estudo sobre as bailadeiras. Se vocês quiserem, ele fez uma tese de doutorado em que ele estuda as bailadeiras. É uma casta muito interessante. Notem aqui também os outros elementos que já falei para vocês, a questão do coco, né, que é muito outro ativo importante agrícola de Goa é o arroz, aqui se não me engano é um arrozal, né? Então arroz, coco e peixe são os alimentos básicos. É claro que os brahmanes não comem peixe, mas outras castas comem, né? Nem todas as castas têm interdição para todas as carnes. Às vezes tem possibilidade de, dependendo da casta, de comer algum tipo de carne que não a de vaca, né? Mas a dieta básica dos goeses é essa, é arroz e coco. O coco, o leite do coco, o coco ralado, todas as formas possíveis
que a gente sabe que existe de trabalhar o coco na culinária. Aqui é uma outra imagem do lixotem. Aqui, de novo, a gente vê a vaca onipresente, né? E aqui as especiarias todas que eram trabalhadas e comercializadas, né? Aqui as folhas de louro e outras atividades econômicas que são importantes, os cocos, né? Isso tudo, então, mostra a riqueza da região. E o lixote mostra aqui mais uma vez essas características, né? Aqui a gente chega numa parte interessante, né? O lixote, como eu disse para vocês antes, ele de vez em quando saía dos limites da cidade de Goa e encontrava alguns rituais gentílicos. O ritual gentílico que mais deixou o Linchoten espantado, assim como todos os portugueses, aliás, é esse. É conhecido como sati. Tá? O que é o sati? É uma, uma prática que não é generalizada em toda a Índia, somente em algumas regiões se fazia isso. Uma dessas regiões era lá em Goa, né? Que era o seguinte: quando o marido morria e ele era colocado na pira, como vocês estão vendo aqui, o sujeito está morto, né? E já botaram fogo, né? Aqui deve ser algum tipo de azeite para atear mais fogo aqui a situação. Havia então uma série de músicos que tocavam música e a viúva, que é essa criatura aqui, tinha que dar 7 voltas em torno da pira do marido e ao final dessas 7 voltas ela teria que se jogar espontaneamente pelas suas próprias pernas e vontade nessa fogueira para morrer com o marido. Né? Aliás, morrer com o marido não, o marido já estava morto. Morrer na fogueira do marido. Isso sim é a frase mais correta. Né? Essa tradição tem a ver com uma lenda, desculpe, lenda, não posso usar essa palavra que não é elegante, com a tradição hindu de dizer que numa das encarnações de Brahma, na hora que tem uma hora que ele era casado com 4 mulheres e uma hora quando ele morre, ele se transforma em labaredas, né? E aí as mulheres preferiram abraçar o corpo de Brahma para morrer com eles do que ficar viúvas, né? Então isso seria a tradição que consolidaria essa prática. Os portugueses, é claro, não permitiam que isso acontecesse no território de Goa, mas fora de Goa, naqueles limites que eu falei para vocês, passando aquele riozinho, entrando em terra firme mais para o interior, era fácil as pessoas se reunirem lá e fazerem esse tipo de prática. Né? E foi isso que o Linchoten foi assistir um dia. Ele foi assistir o funeral, a pira, e a mulher, a viúva, se jogando alegremente na pira. Vocês vão falar, mas será que não tinha umas que não queriam se jogar? Sim, havia várias que não queriam se jogar. E aí acontecia o seguinte: se a pessoa não se jogasse por conta própria, se alguém da família empurrasse ela, por exemplo, não valia. Né? Então tinha que ser espontaneamente, ela tinha que ir pelas próprias pernas. O que acontecia às vezes é que aí a família, quando via que a pessoa estava meio cheia de incerteza, se devia fazer isso ou não, ela acabava meio que enchendo a cara da moça para fazer, dar umas aguardentes para ela então ter coragem para se jogar por conta própria. Né? Mas isso também era feito meio que secretamente, porque não podia, não era o mais correto. Né? O mais correto era a espontaneidade do ato. E aí vocês vão dizer, e se ela se recusasse? Ou
quando ela era empurrada, o que acontecia? Acontecia que ela e toda a família dela perdiam a casta. Era uma barra social difícil de aguentar, né? Então, a família geralmente não permitia que a mulher hesitasse nesse momento, né? Todo mundo considerava fundamental que ela fizesse a parte dela, que era se jogar. Ora, as autoridades portuguesas, como disse, nos domínios portugueses, ou seja, na região em que eles tinham de fato domínio, aquela região Bardês, Salsete, Tivar e a própria ilha de Goa, né? Não permitiam esse ritual, era proibido. Mas para negociar um pouco com a realidade, os portugueses deram a ideia da mulher cortar um chumaço do cabelo dela, um pedaço, uma parte do cabelo, e jogar na pira do marido, né? Mesmo isso, era uma concessão que não era para ser feita nos territórios portugueses, porque nos territórios portugueses, é claro, os mortos cristianizados não podiam ser cremados, e sim tinham que ser enterrados, né? Então aí há um choque cultural importante e complicado de se contornar, né? Mas isso impressionou imensamente o Lee, como a gente pode ver aqui nessa imagem, tá? Aqui, para desanuviar um pouco aquela cena brutal que a gente acaba de ver, aqui é a rua mais importante de Goa, é a rua direita, né? É a rua do comércio. E aqui nessa gravura do Lee, a gente pode ver as casas que hoje em dia, se você for a Goa, você não vê mais. Como eu disse, elas foram todas desmontadas e levadas para Panjim. Lá construíram outras habitações, né? Só ficaram os grandes templos, né? Aqui a gente vê a quantidade de gente que circulava na cidade, né? A quantidade de etnias, vocês podem ver, europeus, africanos, que eles chamavam de cafres, né? Indianos, vários tipos humanos, né? Aqui a gente tem um palanquim, que era esse transporte, a pessoa ia aqui dentro e era carregada. Aqui provavelmente são as empregadas dessa pessoa importante que está dentro desse palanquim, né? Deve ser uma mulher, e as suas damas, né, de companhia. E vê-se também uma grande atividade de circulação, né? Vê o quão raro é uma pessoa andando a cavalo e assim por diante, né? É bastante bonito essa gravura, né? Para a gente ver, a gente quase sente o som e o cheiro, né, da cidade, que é uma coisa que os viajantes, vocês terem uma ideia, para se chegar a Goa, saía-se de Lisboa e numa viagem que desse tudo certo, se chegava em 6 meses a Goa. Eram 6 meses no mar, praticamente todo esse tempo. É claro que paravam aqui e ali para fazer a guarda, etc. Às vezes até aqui na costa do litoral brasileiro acontecia de haver parada. Mais na volta do que na ida, mas podia acontecer. Então, quando as pessoas chegavam em Goa, depois de 6 meses de sacudir no mar, isso se desse tudo certo. Porque o Francisco Xavier, por exemplo, que chegou em 1542, a viagem dele durou mais de um ano, eu acho que é 1 ano e meio de viagem até ele conseguir chegar a Goa. Porque quando eles entraram no Oceano Índico, eles chegaram atrasados e pegaram o tempo das monções. Então, os ventos estavam contrários, eles tiveram que parar em Moçambique. E aí morria um monte de gente, era uma coisa desgraçada essa parada às vezes, né? As pessoas estavam fracas, se alimentavam mal durante a viagem e a região não era muito rica em alimentos, então havia um alto índice de mortalidade nessa viagem, né? Quando não naufragava, né? Porque ainda tinha isso, tinha os naufrágios e outros acidentes que podiam acontecer. Então, quando a pessoa chegava, depois de tanto tempo no mar, ela tinha
problemas sérios, né? De tanta cor, de tantos cheiros, tanto barulho. E isso nas cartas, especialmente dos jesuítas que chegam e eram obrigados a escrever uma carta assim que eles chegavam para os seus companheiros em Portugal ou em Roma, eles narravam muito isso. Ah, é uma cidade barulhenta, é uma cidade buliçosa, é uma cidade colorida, tem muitos cheiros, né? Porque de fato a pessoa entrava em choque, né? Aqui a gente tem a descrição da misericórdia, que é uma instituição importante na estrutura do Império Português. Toda cidade que se preze do Império Português, ela tem uma misericórdia, né? Rio de Janeiro tinha, Salvador tinha, Goa também vai ter, ainda mais Goa, que vai ser a capital do estado da Índia, como a gente disse lá no início da aula, né? E, além da misericórdia, Goa vai ter também a Inquisição, vai ter uma Inquisição, o único tribunal inquisitorial que funciona fora do Reino de Portugal é o Tribunal de Goa. Não é o caso dos tribunais espanhóis, você sabe, né? Em Espanha, além dos tribunais espanhóis, eles tiveram 4 tribunais na América Espanhola, né? Então, diferentemente da prática da Inquisição Espanhola, a Inquisição Portuguesa só tem uma Inquisição fora do Reino de Portugal, no território além-mar, como a gente fala. Tem Tribunal da Relação, vai ter o vice-rei, ou seja, a figura substitutiva do rei, porque vocês podem imaginar, com a distância tão grande entre o reino e Goa, precisava de ter alguém ali para tomar algumas decisões e não esperar 6 meses de ida, 3 meses de volta, se desse tudo certo, para poder tomar alguma decisão. Então, nessa lógica, era fundamental a presença de um representante do rei, do vice-rei, nessa região. Daí o nome Estado da Índia, né? É o vice-rei da Índia, que podia ficar lá durante 3 anos e depois era substituído, né? Desculpe. Aqui, eu já tinha mostrado para vocês isso na aula passada, mas aqui eu aumentei o detalhe para vocês verem a, 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 a imagem, né, da divindade que está sendo cultuada aqui por um hindu, a vaca, o fogo, ou seja, alguns elementos onipresentes, e desse lado o pagode, e desse lado a mesquita, né, com os muçulmanos, ou seja, era uma cidade que circulavam toda sorte de gente. Depois de 1540, a gente vai ver que as autoridades portuguesas vão reprimir esses templos, vão destruir na cidade de Goa esses templos, os pagodes, as mesquitas, e por cima dessas construções eles vão construir igrejas, né? Que é uma tática bastante antiga, né? Para fundir tradições de culto e com isso favorecer a assimilação dessas populações locais, né? Aqui dá para ver melhor o tanque das abluções, né? Que a gente tinha falado na aula passada, só que eu aproximei um pouco a imagem para vocês verem. Aqui é uma outra imagem do palanquim, sem aquela cobertura do outro, da rua direita, né? Como vocês podem ver, aqui não só aparece o palanquim propriamente dito, mas todo o staff necessário para se carregar esse sujeito, né? Podiam ser escravos, né? E podiam ser escravos vindos tanto do Extremo Oriente, a gente tem a professora Patrícia Faria, da Universidade Federal Rural, ela está estudando isso, o Rômulo Erhalt também, que está trabalhando lá no Max Planck, na Alemanha, eles estão estudando os escravos chineses e japoneses que eram levados para Goa e outras regiões, mas também havia escravos da costa oriental da África, né, que ele, como eu já disse para vocês, chamavam de cafre, né? E aí a indumentária toda, a importância, né, da figura tem a ver com tudo que tem em volta dele também, né?
Aqui só para a gente ver algumas roupas de mulheres, né? Aqui as casadas, aqui as viúvas. Essas viúvas não precisavam se jogar na fogueira dos maridos, né? Aqui tem uma donzela, como vocês podem ver, donzela no sentido de que é ainda virgem, né? Ainda não casada. Aqui é a casada, aqui é a viúva, e essa aqui eu a minha própria imagem não deixa ver a coisa, mas depois a gente vê a, a legenda quando vocês olharem só o PowerPoint que eu vou deixar lá para vocês, tá bem? Aqui na minha viagem a Goa, eu tirei algumas fotos, né? E aqui eu quero mostrar para vocês algumas coisas, né? Primeiro, a gente não, não imaginem que você só vai encontrar grandes templos como esse aqui. Esse aqui é na cidade de Goa, na tal da Velha Goa. É a Igreja de Bom Jesus, que era a igreja dos jesuítas, tá? Uma igreja belíssima. Essa foto eu tirei, não sei como é que ela saiu direito, porque eu estudei anos esses caras, eu só fui lá 10 anos depois que eu tinha estudado, né? Então, quando eu cheguei na frente dessa igreja, as minhas perninhas tremeram de emoção. Mas eu consegui tirar essa foto. Estava tremendo, mas deu para tirar, né? Então é um templo muito bonito, instalado de forma muito próxima de outras construções que a gente vai mostrar aqui. E tem uma grandiloquência que era importante para competir com aqueles pagodes, com aquelas mesquitas que a gente mostrou para vocês, né? Tinha que ser imponente também. Mas a presença da religião cristã católica na Índia também pode ser vista nesse tipo de capela, de igrejinha, que você encontra em vários lugares ali no entorno da Velha Goa. Aqui é uma capelinha que eu tirei foto em Anjuna. Anjuna é como se fosse um subúrbio, digamos assim, de Panjim. E lá tem uma feira que é enorme, gigantesca. É uma feira que tem parece uma feira hippie, assim. Tem uma pegada de produtos locais, né? De artesanato. É bem bonita a feira. E no meio da feira eu me deparei com essa igreja, que é uma igreja do século XVI, finalzinho do século XVI. É uma capela construída pelos jesuítas, que aquela região é Salsete, né? Então aqui era também nessa escala que a gente tem que pensar a presença da religião, né? Não apenas nessa escala grandiloquente de grandes igrejas, né? Aqui é um sambenitado, ou seja, um sujeito preparado para ir para seu calvário, para sua condenação pela Inquisição de Goa, tá? Ele está vestido com uma bata que chama sambenito e está usando esse chapeuzinho que se chama carola e segurando essa vela, né? E esse rapaz, coitado, está numa situação difícil, porque ao longo do processo ele não sabe, em geral, do que ele foi acusado, ele também não sabe qual a condenação que ele recebe, a não ser no dia em que ele sai no auto de fé, né? Aí ele ouve a condenação. Aliás, um pouquinho antes de ouvir a condenação, os responsáveis pela Inquisição vestem essa bata, esse sambenito na criatura. E se o fogo desenhado aqui tiver para cima, né, isso quer dizer que esse sujeito foi condenado ao braço secular, ou seja, ele pegou a pena capital, ele vai ser executado na fogueira, com ou sem misericórdia. Com misericórdia, ele é garroteado, ou seja, ele morre antes de ir para a fogueira propriamente dita. Sem a misericórdia, ele vai vivo para a fogueira. Em geral, praticava-se o garrote, né? Mas vocês vão falar, ué, mas eles ficavam tão horrorizados de ver a mulher na fogueira, mas também colocavam pessoas na fogueira. Pois é, aquelas contradições culturais, né? Então a Inquisição de Goa é reconhecida como o tribunal português de maior atividade. E agora,
há muitas coisas para se dizer sobre o Tribunal de Goa. Eu não vou conseguir falar tudo hoje, já estamos com mais de 1 hora de aula, então eu vou depois falar com vocês na quarta-feira um pouco mais sobre isso. Mas aqui, então, a gente está vendo essa vítima. Esse desenho é de um livro de um sujeito que foi condenado, foi preso pela Inquisição de Goa, o Charles Delon, e ele foi condenado, mas não à pena capital, não ao braço secular, ele foi condenado às galés. Passou 5 anos, pediu comutação da pena, ganhou, voltou para Portugal e depois voltou para a França. Era um francês, Charles Delon, o nome é francês. Ele era um protestante francês. Foi acusado de ser protestante francês. E quando ele chegou na França, apesar da Inquisição dizer que não se pode, é proibido falar sobre o tribunal e suas técnicas de tramitação do processo, o Charles Delon escreveu um livro que chama A Inquisição de Goa, e nele denunciou todo o processo que ele sofreu, né? E é uma das maiores e melhores fontes que a gente tem para estudar a Inquisição de Goa, né? Então, por isso que a gente sabe muitos detalhes sobre a Inquisição de Goa, graças a esse relato do Charles Delon. Aqui, ainda continuando a viagem, né? Aqui é a igreja de São Francisco. A igreja dos jesuítas está aqui, a igreja de São Francisco está aqui. Assim, uma olha para a cara da outra, né? Impressionante. Quando eu cheguei, inclusive, lá em Goa e olhei isso, eu entendi. Porque na minha tese, eu dizia que aquilo que eu acabei de dizer para vocês, as construções em Goa eram grandes, sofisticadas, para se impor ao passado das tradições hindus e muçulmanas, né? Fazer templos tão poderosos quanto os templos dos hindus e dos muçulmanos. Mas quando eu cheguei lá, eu entendi uma outra coisa. Não que isso seja errado, eu acho que isso está certo, é verdade, é fato. Mas em Goa, quando você chega na cidade e olha a posição das igrejas, você ri e fala, na verdade também era uma disputa entre elas, né? Entre essas ordens religiosas. Então era os jesuítas querendo dizer que era maior ou melhor que os franciscanos querendo dizer que eram melhores que os agostinianos, e assim por diante. Tinha uma disputa muito forte entre as ordens também. Então aqui é uma imagem de São Francisco de Assis, né? Aqui ele no leito, e aqui é a imagem dele. A igreja dos franciscanos está toda, é praticamente um museu, ela não é usada como igreja. Essa imagem a igreja de Bom Jesus, que a gente mostrou no slide passado, na lâmina passada, não, é uma igreja funcional. As pessoas vão lá, inclusive lá dentro tem o túmulo de São Francisco Xavier. Esse outro São Francisco, né, jesuíta, que chegou em Goa em 1542, é considerado o apóstolo das missões, e o corpo dele está intacto, ou, não digo intacto, mas bem conservado até hoje. E de vez em quando os jesuítas abrem o local em que ele está lá dentro da igreja, tem um altar e tem o corpo dele lá dentro de uma urna, né, funerária. E de vez em quando, acho que de 5 em 5 anos, se não me engano, eles abrem, fazem uma procissão com um caixão aberto. Dá para ver na internet, é só fazer uma busca e vocês veem. É claro que o corpo, você vê que já tem uns anos de morto. Ele morreu em 1554 ou 52, uma coisa assim. Portanto, já tem um bocado de tempo. Mas está muito, para o tempo que tem, está realmente muito bem conservado. Não é inteiro o corpo, porque o corpo sofreu algumas mutilações. Numa das invasões, numa dos cercos dos inimigos dos portugueses no século XVIII, a cidade foi cercada. E aí, para proteger a cidade, foram lá e arrancaram o braço do São Francisco Xavier, e o vice-rei botou o cetro na mão dele para proteger a cidade. Tem uma parte dele que também foi para Salvador. Vocês sabem que Francisco Xavier na verdade, apesar do Nosso Senhor de Bonfim ter uma fama danada, mas o padroeiro da cidade de Salvador é o São Francisco Xavier.
porque ele, numa peste que a cidade teve, pediram para trazer acho que é um pedaço do dedo, uma coisa assim, e levaram, vocês sabem, as relíquias dos santos, né, sempre muito requisitadas, levaram para Salvador, justamente para proteger a cidade da peste que estava graçando na cidade. E aí a peste foi derrotada e desse dia em diante, então, o Francisco Xavier virou o padroeiro da cidade, né? E também parece ter umas mulheres malucas que atacaram o corpo dele numa vez aí que estava exposto. Mas, fora a ação dos homens, né, a ação do tempo não afetou tanto assim o corpo. Ou seja, era para já ter virado o pó, né? No entanto, ele está lá. Eu conheço, uma vez eu estava na PUC, a Pontifícia Universidade Católica aqui no Rio, vocês sabem, é dos jesuítas. E eu estava lá no evento e um dos diretores da PUC, é um jesuíta, me falou que morou em Goa há muitos anos. Aí eu falei, que interessante. Aí ele contou, e aí de vez em quando a gente, quando se reunia, a gente abria o caixão e eu botava o dedo lá no São Francisco Xavier. Eu falei, credo, o senhor fazia isso. Que loucura. Porque é muito impressionante, de fato, né, a situação da preservação do corpo dele. Mas essa imagem está numa igrejinha na cidade de Panjim, numa capelinha, que estava perto do hotel que eu fiquei lá, em Panjim, não é em Goa, né? E é interessante vocês notarem que ele é um santo animado, né, com as mãozinhas assim. Isso é uma coisa visivelmente uma influência, né, da cultura local, né, de imaginar um santo próximo das tradições hindus, de certa maneira, né? Eu acho isso muito interessante, essa maneira de apresentação de São Francisco Xavier. Aqui um detalhe da igreja de São Francisco, um detalhezinho na parede, né? Um mosaico bonito. Aqui também na igreja de São Francisco um conjunto de afrescos, de pinturas de parede, né? Contando a vida de São Francisco, as várias passagens. As igrejas de São Francisco têm muito isso, né? Mostram as várias passagens da vida de São Francisco, a imposição das chagas, que a gente, se não me engano, está representada aqui, e outros momentos em que São Francisco teve as suas experiências místicas muito poderosas, né? Aqui é a igreja de Santa Catarina, que era a sé de Goa. Vocês percebam a beleza do altar, né? A riqueza do altar, é muito bonito. Aqui um detalhe da igreja de Bom Jesus é o púlpito, e aqui é um exemplo maravilhoso da arte indo-portuguesa, né? Porque você tem anjinhos com carinhas e roupas, né, e trejeitos hindus. Isso aqui é madeira. Quando a gente olha de perto, deixa uma pessoa embasbacada de tão lindo que é. É um trabalho absurdo de lindo. O retrato, a fotografia não traduz. É uma coisa realmente muito impressionante de se ver ao vivo, né? É muito bonito, muito impressionante mesmo. E tem essas misturas muito interessantes desses contatos culturais que ocorreram na cidade de Goa. Aqui uma bibliografiazinha básica que você já tem na nossa aula, mas quem quiser se aprofundar nessa coisa de estudar Goa, esses livros são essenciais. Eu, por modéstia, claro, não botei a minha tese. Mas vocês podem encontrar minha tese de graça no domínio público. Não precisa comprar o livro, basta pegar a tese que tá tudo lá, tá? Mas esses outros livros são importantíssimos para quem quer estudar Goa, especialmente esse da Ângela Barreto Xavier e esse da Catarina Madeira Santos. Esses dois livros são muito importantes
para quem quer estudar Goa, tá bem? Eu vou parar aqui porque já está 1h15 de aula, meu Deus do céu. Desculpem. É difícil falar pouco de uma coisa que você estudou muito. E na próxima aula, na quarta-feira, na próxima aula não, no nosso encontro de quarta-feira, a gente tira as dúvidas e fala um pouco mais dessa história toda que a gente contou aqui, tá bem? Então até quarta. Lembrando o horário, sempre para vocês não esquecerem, no caso da turma de História da Ásia na época moderna, a aula começa às 19h15, tá bem? Ah, e lembrem-se, eu mandei um e-mail para todo mundo e disse que abri uma sala Meet, desisti da RNP, aquela porcaria que nos fez ter aquela confusão na aula passada, então desisti daquilo. Paguei, vou pagar, paciência. São US$ 10 por mês, não é baratinho não. E aí a gente pode ficar em paz o tempo que a gente quiser. Eu posso até gravar agora, se eu quiser, no Meet, mas eu não vou fazer isso porque precisa de ter autorização de vocês, é uma coisa mais complexa. Mas de qualquer forma, estou agora poderosa com o Meet. O link está na página do AVA, na nossa sala do AVA, e está no mesmo lugar que eu tinha colocado a outra aula, mas dessa vez não vai para a RNP, e eu botei lá a legenda dizendo sala, Meet, tudo direitinho para vocês saberem. E aí a gente se encontra dessa vez sem percalços nem confusões, tá bem? Desculpa, já estourei todo o tempo aqui que eu não devia ter estourado. Perdão. Tchau.